E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Então, vamos continuar fazendo aqui esses vídeos que estamos falando sobre o apostolado, né, do apóstolo Paulo. E é interessante esses vídeos aqui, por quê? Porque a gente está pegando vídeos relacionados, porque não é só o Afonso que fala sobre isso. Existem outros artigos, youtubers, que também vão falar mal do apóstolo Paulo. Tá? Não reconhece ele como apóstolo. E é interessante isso porque quando você pega esse tipo de argumento, né, o apóstolo Paulo não era alguém confiável, o apóstolo Paulo é um apóstolo, o apóstolo Paulo se dizia ser apóstolo, mas não era. Então você está pegando o quê? Você está pegando elementos como, por exemplo, o Evangelho de Lucas, você está dizendo que Lucas não se deve ser confiável, né? Não vamos confiar ali no Evangelho de Lucas. Por que eu não posso confiar no Evangelho de Lucas? Porque ele foi o autor do livro de Atos. E ele conta a história do apóstolo Paulo do início ao fim. Então, 2 ou 5 anos aproximadamente antes da sua morte, ele já tinha enviado ali muitas cartas, tá, para as igrejas. Será que Lucas não tinha um conhecimento do teor da doutrina do apóstolo Paulo? Né? Então você observa que se houve ali um apóstata, esse apóstata pode se colocar na conta, com certeza ali, Lucas. Pode se colocar Lucas também na conta. Tá? E põe na conta ele toda a patrística, todo o bispado ali. Você não vê dos bispos das igrejas, você não encontra ninguém que vai dizer que ele era um apóstata, senão os gnósticos. E ele lançou um vídeo agora, né? Foi hoje até que ele lançou esse vídeo, e ele vai usar aqui um texto, gente, é uma coisa tão banal isso daqui, né? Mas olha só, ele vai usar esse texto aqui para dizer o seguinte, ó, vamos ler o texto. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura, suportai-me, porém ainda. O texto que eu estou lendo é 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1 em diante. Ó, suporta-me um pouco mais na minha loucura. Tá vendo? Ele mesmo se julgava ser louco. Ele mesmo se julgava ser maluco. Então, se ele mesmo se julgava ser louco, se ele mesmo se julgava ser maluco, deve ser porque ele é louco, deve ser porque ele é maluco. Né? É a ideia que ele tem, né? No caso Afonso, né? Acerca de Paulo. Só que essa é uma expressão que ele usa diversas vezes. Por exemplo, ele vai colocar assim, ó, a loucura do evangelho. Essa loucura do evangelho, ele está pegando um texto lá de Isaías que vai falar, vai profetizar, que ele vai transformar a sabedoria do mundo em loucura. Né? Ou seja, para eles, os que se acham sábios, né? Para eles, os grandes que se acham inteligentes, nós é que somos os doidos varridos. Porque só um doido varrido iria acreditar numa ressurreição dos mortos. Só um doido varrido iria acreditar, né, que um Deus se fez homem, se fez carne e morreu, morreu ali, né, para os homens, né? Morreu ali pelos nossos pecados. Isso é loucura. É o evangelho da loucura isso daí, tá? E ele continua nessa mesma pegada, essa linguagem do apóstolo Paulo, né? E Paulo fala que a cruz é loucura para os gregos. O evangelho da cruz é loucura para os gregos. Essa é a linguagem de Paulo. E Paulo fala assim, me suporta um pouco mais na minha loucura, porque o que eu trago é o evangelho que é louco para o mundo. Então, o que eu trago, vocês são novos convertidos. Vocês vieram de culturas gregas, de culturas romanas. Vocês não conhecem o evangelho. Se vocês acham que isso é loucura, se vocês acham que isso aqui é uma coisa de maluco, então me suporta um pouco mais. Porque o evangelho é isso, mas é para o mundo. No restante das cartas do apóstolo Paulo, ele vai defender isso. Aí diz aqui, ó, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha o que esse camarada vai interpretar acerca desse texto. Né? Ele vai dizer o seguinte, que virgem pura é só quem lê as cartas de Paulo. Né? E, agora, da onde que esse camarada conseguiu tirar essa interpretação? Da onde que ele conseguiu, né, chegar a essa conclusão?
E aqui a gente aprende uma coisa, o autor é o mesmo. O autor é o mesmo. E olha o que ele vai dizer aqui, ó. Olha que interessante, Paulo vai dizer. Olha aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, ó. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. A pergunta que eu faço é: qual escritura ele está falando aqui? Seria as cartas dele? Não, a escritura que ele está se referindo são os textos lá do Antigo Testamento. Então, como que Paulo vai dizer aqui que só pode ser virgem pura quem lê as cartas deles e ignora a lei de Moisés, porque é isso que Afonso falou, que o apóstolo Paulo está incentivando, está chamando a lei de Moisés de maldição, que quem só pode ser virgem pura quem meditar nas meditações de Paulo. Quem não meditar nas meditações de Paulo está amaldiçoado. Olha que interpretação louca é essa. E Paulo está falando aqui, ó, toda a Escritura, toda ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir. Todos aqueles que meditam nessas Escrituras aqui, ele não está se referindo ali às cartas dele, ele está se referindo às Escrituras e não às cartas, nem às epístolas, tanto faz. Quando a pessoa medita na Escritura, ela se torna perfeitamente instruída para toda boa obra, ela se torna perfeita, madura, uma pessoa com solidez. Então a Escritura que o apóstolo Paulo aponta aqui, você pode ver isso em diversos textos lá de Atos, ele prega Salmos, a lei de Moisés e os profetas. Essa é a Escritura que o apóstolo Paulo ensina. Em nenhum momento ele está falando que para que você seja uma virgem pura, você tem que meditar no que ele está falando. Claro que você vai meditar nos ensinos dele, mas todos os ensinos deles estão baseados na lei e nos profetas. Então, é uma situação... Gente, isso aqui é uma coisa de louco. Uma pessoa tão inteligente, instruída, alguém que detém um certo tipo de conhecimento e tem ali quase 500 mil de inscritos. Você imagina quantas pessoas ele está influenciando, né? Quantas pessoas estão deixando, às vezes, até de acreditar, né? Seja no Messias ou seja nas cartas paulinas, por causa de uma pessoa que influencia. Se bem que, graças a Deus, quando eu entro lá no canal dele e vejo lá aqueles comentários, 95% é contra o que ele está falando. Então, esses 95% que é contra o que ele está falando, mostra que ele não está tendo esse sucesso todo, mas ele está dando a cara a tapa, né? Mas eu repito, qual é o interessante, né? O que é de interessante a gente tocar nesse assunto aqui? O interessante de nós tocarmos nesse assunto é que você acaba aprendendo um pouco mais da palavra. Por exemplo, né? Como que eu sei que esse texto não está se referindo àquele texto que nós acabamos de ler, da Virgem Pura? Virgem pura para Afonso é para aqueles que não estão, que não podem, né, meditar na lei, né? Se você não medita na lei, você é virgem, você é pura, você não tem lei nenhuma na cabeça, não tem ensinamento nenhum na cabeça. Essa é a ideia que ele tem, mas que loucura. Na parábola das 10 virgens aparece lá virgem. O que é a parábola das 10 virgens? Né? São virgens que umas eram prudentes e outras não. A palavra ali é virgem. Não existe virgem impura. Toda virgem é pura, né? Você vai ver, por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 14, que vai falar ali dos 144 mil, diz que eles são virgens, são castos, porque não se misturaram com mulheres. Será que João está agora querendo ensinar a doutrina apóstata joanina? Só é virgem quem medita em Apocalipse e no Evangelho de João, de 1 João? Claro que não, gente. A virgem pura tem a ver com santidade, a virgem pura tem a ver com realmente uma pureza espiritual na alma. E isso não tem a ver com uma
um virgem, eu sou virgem porque eu deixei de meditar nas Escrituras, eu não medito, né? Eu sou virgem de Bíblia, né? Eu não sei nada de Bíblia, e por eu não saber nada de Bíblia, eu sou considerado virgem, né? Gente, é doideira. Lembrando que esse virgem por aí, tá? Que Afonso entende é o seguinte: eu sou virgem puro, ou uma virgem pura, porque eu não medito na lei, eu só medito nas cartas paulinas. Aonde que o apóstolo Paulo fala isso? Nós acabamos de ler um texto aqui de Timóteo, onde ele fala clarissimamente que toda a escritura é proveitosa e torna o homem perfeito. Percebeu? Então, se a pessoa apenas lê apenas aquele texto ali, meditar apenas naquela informação que foi passada, não vai dar certo. Ele tem que ler todos os outros textos. Ele precisa meditar em todas as outras passagens, porque senão vai dar problema. Certo, gente? É isso daí, tá? Espero que eu tenha ajudado nesse vídeo. São vídeos pequenos mesmo, curto para responder, tá? Até porque alguns irmãos têm me perguntado sobre isso, mas é mais ou menos isso aí. Virgem pura ali não tem a ver com pessoas que são virgens na Torá e são puras porque meditam nas cartas paulinas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Bíblia já chama de virgem em Mateus 25, em Apocalipse 19 também, já chama ali, né, de pura, vestes resplandecentes, Apocalipse 19, não é isso? E no 14 vai falar sobre os 144 mil, que também são castos e não se misturaram com mulheres. É isso, não tem nada mais além disso. E o camarada está conseguindo, né, por pouco tempo, causar polêmica. Está causando polêmica onde não precisava causar polêmica. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, não vai deixar que ninguém venha a ser confundido. Amém? É isso daí. Fique com essa palavra em nome de Jesus.